Fala aí, rapaziada. Estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre a nossa jornada com o Godzilla. E, rapaziada, eu vou botar essa lutinha aqui porque vai acontecer um bagulho muito maneiro aí. E, galera, se você ouvir algum som durante a gravação, algum som diferente, é porque tá chovendo, tá? E, bom, galera, basicamente o Godzilla evoluiu, porque ele vai bater nível 30 agora, como vocês vão ver. E, assim, estou muito feliz por ele ter batido nível 30, agora ele virou um casulão, só que só tem um problema. A insígnia que a gente ganhou com a Whitney só permite que o Pokémon obedeça a gente até o nível 30, ou seja, se a gente passar mais um nível agora, o bicho vai parar de obedecer a gente. E vou logo dar um spoiler, passamos do ponto. Já já a gente vai lutar com o rival e vocês vão ver que o Godzilla vai começar a ficar meio rebelde por causa que a gente vai bater nível 31 durante a luta. Enfim, a gente foi avançando até a Torre Queimada, né? E lá nos encontramos com o Cabra. E bom, como vocês já devem saber, o nome dele é Ivan, né? Que é o nome de um amigo meu. Porque sim, né? Botei o nome do meu amigo. E bom, rapaziada, até que o time dele não teve muito mistério, porque o Godzilla é muito forte. Então, no fim do dia, ele saiu destroçando todo mundo. Deixou o time do cara caindo aos pedaços. E vambora. O bom é que, pela diferença de nível, galera, é bem tranquilo, sabe? De derrotar o time dele. E tem bicho que leva super efetivo da gente, tipo o Gastly e o Zubat, já que o Zubat é tipo voador e o Gastly é tipo fantasma, leva dano de super efetivo de Dark. E bom, rapaziada, esse começo foi tranquilo, vocês vão ver, o problema é que já já ele vai parar de obedecer a gente, né? O bom é que o Godzilla tem um dano muito alto, então mesmo quando ele desobedecia e usava algum ataque aleatório, se ele usasse algum que tinha dano, ele acabava matando os bichos, mesmo não obedecendo a gente. Mas dicona aí pra vocês, não se esqueçam que cada insígnia só permite que o bicho te obedeça, tipo, mais 10 levels, vamos dizer assim, porque quando a gente derrotou a Whitney, ele já tava nível 24, e a insígnia ia possibilitar que ele obedecesse até o nível 30, né? Como a gente tá nível 31 agora, o bicho vai ficar um pouquinho revoltado com a vida, meio... Ele tá passando pelo período da aborrecência, né, galera? O cara fica um pouquinho rebelde. E esse Super Sonic do Zubat estragou a play algumas vezes, tá? Eu refiz essa luta umas vezes até pra poder gravar e trazer pra vocês. Porque o Super Sonic do Zubat, além do bicho não obedecer a gente, ele acabava se batendo, porque ele tava confuso. E isso dava uma estragada no rolê, né? Como vocês devem imaginar. Outra parada que atrapalhava bastante era o Curse do Gastly. E é uma bosta isso, porque não dá nem só pra pensar, tá tudo bem, porque ele leva super efetivo. O ponto é que ele pode usar um Curse, e mesmo que ele não mate a gente, enquanto a gente tá lutando com ele, quando a gente chegar em outro bicho, a gente já não vai ter vida pra lutar. Então o Curse dele acaba ceifando a nossa gameplay várias vezes. O último Pokémon dele é um Magnemite. E assim, por enquanto, eu não vou manter esse movimento no Godzilla, tá? Mas por enquanto ele tá com Dark Pulse. Então, assim, eu não planejo manter esse ataque, mas até que é bom porque tem alguns bichos que levam mais dano de ataque físico do que de ataque especial. Então, nesses casos, já ajuda bastante. Caso vocês estejam lidando com algum bicho que tanca muito, tenta trocar o tipo de dano de ataque, geralmente funciona. Não é todo bicho que tem as duas defesas muito altas. Geralmente a maioria tem que buffar a defesa para pegar as duas defesas muito alto. Aí geralmente um ataque vai dar mais dano que o outro. E enfim, independente de tudo, o Godzilla foi supremo. E é óbvio que o cara vai ficar com raiva, vai reclamar, né? Mas o importante é que a gente ganhou dele. O cara não aceita que a gente é brabo. E bem, rapaziada, chegando no ginásio do tipo fantasma, do Morte, ele fala várias coisas que ninguém se importa e a gente começa a lutar com ele. E galera, sinceramente, não cometam esse erro de subir tanto o nível do Pokémon a ponto dele parar de escutar você, porque se esse ginásio não fosse um ginásio que a gente tem vantagem, que a gente tá super efetivo e que os bichos não dão muito dano na gente, se não fosse por isso, provavelmente ia demorar muito pra gente passar daqui, mas muito mesmo, irmão. Ia demorar muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Então cuidado aí, tá ligado? Pra você não fazer um bagulho desse de subir muito nível e arruinar sua play.
Ele tem um Gengar que é muito forte, mas tem duas coisas que ajudam muito a gente durante essas batalhas. Primeiro que geralmente eles ficam usando movimentos que não dão dano às vezes, tipo Minlook. Que Minlook é pra te impedir de trocar de Pokémon, mas tanto faz, tá ligado? Isso aí, por causa que a gente só tá usando o Godzilla na play. Então não importa, se ele usar Minlook não vai fazer diferença. Mas o bom é que pelo menos é um round sem os bichos darem dano na gente. E bom, galera, agora ele tem os Haunters e outra coisa que deu uma vantagem absurda pra gente. A habilidade do Godzilla, quando ele vira Pupitar, é que é aquele bagulho de Shed Skin. Ou seja, se os bichos derem algum debuff na gente, como queimadura, paralisia do tipo elétrico, ou botar a gente pra dormir, que é o que os Haunters desse ginásio fazem, eles te põem pra dormir e ficam usando aquele Dream Eater, que é o devorador de sonhos. Pior que até que esse ataque não fica tão ruim traduzido. E basicamente esse ataque, quando o Pokémon tá dormindo, o bicho te dá dano e recupera vida. Ele se cura enquanto te dá dano, enquanto se alimenta dos sonhos do seu bichinho. E o que ajuda muito é que os bichos botavam a gente pra dormir, mas o Godzilla sempre, tipo assim, nas outras batalhas que eu fiz, né, antes dessa que eu tô gravando pra vocês, que eu perdi, o Godzilla sempre anulava o bagulho de dormir, porque ele dormia por um round, mas depois ele se curava com o Shed Skin. E bom, galera, tirando tudo que aconteceu, não tem muito segredo, tá? É só usar os movimentos e tal, tipo sombrio. E o bom é que como o Godzilla só tem um movimento que não dá dano, então mesmo quando ele deixava de usar um movimento pra usar outro, ele acabava dando um dano que destruía os bichos. Então, enfim, tudo deu certo. E a gente aproveitou para ensinar Payback pro bicho. E bom, resumindo o que Payback faz, comba perfeitamente com o Tiranitar, o nosso futuro Tiranitar, porque além de dar dano físico, e como a gente tá com Curse, que buffa os nossos status, mas faz a gente perder velocidade, Payback basicamente toda vez que o teu inimigo ataca primeiro, o ataque que teu Pokémon dá depois é bufado, tá ligado? Então, tipo assim, se o bicho te dá um tapa, tu dá mais dano quando tu for devolver a pancada. Então comba perfeitamente e dá dano físico. Então quanto mais a gente usar Curse pra aumentar nosso dano, mais dano o Payback vai dar. E bom, a gente conseguiu ganhar do Morte. Ele vai falar outras coisas que não tem importância. Sei lá, eu não vou com a cara desse bicho, desse cara. Eu não gosto desse cara, mano. Esse cara é paia.